de adoração ao nosso Deus. Para começarmos, a gente queria ler com vocês Isaías 40, versos 30 e 31. Os jovens se cansam e se fadigam, e os moços de exaustos caem, mas os que esperam no Senhor renovam as suas forças, sobem com asas como águias, correm e não se cansam, caminham e não se fatigam. Vamos louvar ao nosso Deus.
Olá, que Deus te abençoe. E como eu tenho feito todo domingo, eu estou aqui para te agradecer e louvar a Deus pela sua fidelidade, pela sua generosidade. Preciso dizer que esses tempos têm sido tempos de desafio para nós. Nós temos nos reinventado, e se o tema do ano é o tempo de reconstrução, nós temos nos reconstruído. Ou melhor, nós temos deixado Deus nos reconstruir. Eu quero, mais uma vez, te desafiar a participar dessa reconstrução com fidelidade e generosidade. Não deixe de abençoar outras pessoas, não deixe de abençoar a sua igreja. Faça seu dízimo, faça a sua oferta por transferência, depósito bancário. Pode nos chamar para que nós peguemos com você. Não deixe de abençoar e não deixe de reconstruir também com a sua oferta e com o seu dízimo. Que Deus te abençoe, que Ele te sustente nesse tempo de dificuldades, que Ele faça de você, como eu tenho orado também e pedido, ainda mais generoso. Se você puder, faça mais do que o dízimo. Se você puder, abençoe mais do que aqueles que você tem abençoado. É tempo de generosidade, é tempo de oportunidade de abençoarmos outras pessoas. Que Deus te abençoe. Nós vamos ouvir mais uma canção. Enquanto ouvimos, você pode orar e consagrar seu dízimo e oferta ao Senhor. Muito bem. Esse domingo seria o domingo em que nós estaríamos juntos à mesa do Senhor, celebrando a ceia do Senhor, nos lembrando de tudo aquilo que Cristo fez por nós na cruz. E a verdade é que, infelizmente, nesse tempo de quarentena, nada se comparará a esse momento. Nós não vamos ter ceia virtual, nós não teremos esse momento onde nós ritualmente nos lembramos do que Cristo fez por nós, mas eu te convido a também, enquanto nós meditamos nas Escrituras, se lembrar de tudo que Cristo fez por mim e por você naquela maldita cruz. Quando nós vencermos esse tempo de espera, nós estaremos juntos à mesa do Pai. E na mesa do Pai nós nos encontraremos e nos lembraremos de tudo que o Pai nos fez. Esse é um tempo de espera, e num tempo de espera nós nos privamos de muitas coisas, infelizmente. Mas nós esperamos no Senhor, e no Senhor continuamos a esperar. Portanto, eu gostaria de continuar a pensar com vocês a respeito dos fundamentos que temos para a vida, para a família e para a igreja. Hoje, especificamente, a respeito dos fundamentos da igreja e sobre o que podemos colocar as nossas vidas. Quero ler com você Mateus, capítulo número 16, a partir do verso 13. E eu te convido então a encontrar nesse texto os fundamentos da igreja, aqueles que são tão importantes para que nós sejamos reconstruídos pelo próprio Deus. Indo Jesus para os lados de Cesareia de Filipe, perguntou a seus discípulos: quem diz o povo ser o Filho do Homem? E eles responderam: um dizem João Batista, outros Elias, e outros Jeremias ou algum dos profetas. Mas vós, continuou ele, quem dizeis que eu sou? Respondendo Simão Pedro, disse: tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. Então Jesus lhe afirmou: bem-aventurado és, Simão Barjonas, porque não foi carne e sangue que te revelaram, mas meu Pai que está nos céus. Também eu te digo que tu és Pedro, e sobre esta pedra edificarei a minha igreja, e as portas do inferno não prevalecerão contra ela. Dar-te-ei as chaves do reino dos céus. O que ligares na terra terá sido ligado nos céus, e o que desligares na terra terá sido desligado nos céus. Então advertiu os discípulos de que a ninguém dissessem ser ele o Cristo. Desde esse tempo começou Jesus Cristo a mostrar a seus discípulos que lhe era necessário seguir para Jerusalém e sofrer muitas coisas dos anciãos, dos principais sacerdotes e dos escribas, ser morto e ressuscitado no terceiro dia. E Pedro, chamando-o à parte, começou a reprová-lo, dizendo: tem compaixão de ti, Senhor. Isso de modo algum te acontecerá.
Mas Jesus, voltando-se, disse a Pedro: arreda, Satanás, tu és para mim pedra de tropeço, porque não cogita das coisas de Deus, e sim das coisas dos homens. Então disse Jesus a seus discípulos: se alguém quer vir após mim, a si mesmo se negue, toma a sua cruz e siga-me. Porquanto quem quiser salvar a sua vida, perdê-la-á, e quem perder a vida por minha causa, achá-la-á. Pois que aproveitará o homem se ganhar o mundo inteiro e perder a sua alma? Ou o que dará o homem em troca da sua alma? Porque o Filho do Homem há de vir na glória de seu Pai com seus anjos, e então retribuirá a cada um conforme as suas obras. Em verdade vos digo que alguns dos que aqui se encontram, que de maneira nenhuma passarão pela morte, até que vejam vir o Filho do Homem no seu reino. Até aqui, que Deus nos abençoe, que Ele fale conosco, que as palavras dos meus lábios e o meditar do meu coração sejam agradáveis a Ele, porque Ele é a nossa rocha e o nosso Redentor. Nós, há alguns meses atrás, fomos lembrados ou ensinados pelo nosso irmão presbítero Eurico a respeito de uma parábola contada por alguns escritores ou por um escritor de um livro que se chama A Treliça e a Videira. E nesse livro, o escritor propõe a parábola da treliça e da videira, que eu vou tentar reproduzir a vocês. É mais ou menos assim. Ele estava em casa, observando o seu jardim, observando que no seu jardim, da frente de sua casa, havia uma treliça muito bonita. E se você não sabe o que é treliça é aquele gazebo, aquela estrutura construída para que a videira cresça e espalhe os seus ramos sobre ela. Mas em olhando aquela treliça muito bonita, aquela estrutura muito bem formada e muito nova, ele se entristeceu, porque apesar da estrutura estar ali, não havia sobre ela nenhuma planta, não havia sobre ela ramos, não havia nenhuma videira plantada naquele jardim. No entanto, quando ele olhou para a parte de trás do seu jardim e encontrou ali uma treliça velha, e em certo ponto da sua estrutura quebrada, arcada com o peso da videira que estava sobre ela, com as uvas que nasciam, brotavam e cresciam sobre ela, ele começou a pensar a respeito da realidade da igreja. A igreja que nessa parábola se compara à videira, esse organismo vivo que cresce e se espalha, que dá seus frutos e enche a treliça de ramos. Mas ele também começou a pensar a respeito daquelas estruturas que suportam a igreja, que suportam as pessoas, que suportam o evangelho sendo pregado e dando seus frutos. E ele começou a perceber como essas estruturas ou essas instituições eram muito mais parecidas com a treliça que ele tinha no jardim de frente de sua casa, bonita, novinha em folha, sem nenhum defeito, mas vazia. Muito mais do que se pareciam com a treliça que ele tinha no fundo de sua casa, que ainda que mirrada, antiga, surrada, velha, arcada, suportava sobre si um organismo vivo, cheio de frutos, cheio de vida. Eu entendo que muitas vezes nossa igreja se parece com a treliça do jardim da frente, que ainda que tenha uma bela estrutura, não suporta vida sobre ela. Isso acontece porque nós nos fundamentamos nos lugares errados. Nós passamos a acreditar que se formos uma igreja bem estruturada, cheia de ministérios e programas, com um pastor que nos entretenha e que produza a nós vários vídeos e conteúdos para que nós
consigamos vencer essa quarentena sem que sejamos tomados pelo tédio, então nós seremos uma boa igreja. Quando, na verdade, a verdadeira igreja não é fundamentada em programas, ela não é fundamentada em estruturas, ela não é fundamentada em ministérios, ela não é fundamentada nem muito menos na pessoa do pastor, mas ela é fundamentada na pessoa de Cristo e na sua obra. E quando fundamentada na pessoa de Cristo e na sua obra, sustentada por Cristo e pela sua obra, ainda que sua estrutura seja mirrada, enfraquecida pelo tempo, arcada pelo peso das pessoas que sobre ela se reúnem, ela continua viva e pungente. Porque o seu fundamento é a pessoa de Cristo e a sua obra. Quando nós olhamos para esse texto e nos perguntamos a respeito do fundamento da igreja, ou dos fundamentos da igreja, ou ainda sobre onde podemos lançar os fundamentos para que a igreja seja reconstruída, nós olhamos a declaração de Pedro e a resposta de Jesus para essa declaração. A história se desenrola quando Jesus volta aos seus discípulos e pergunta a eles quem as pessoas estão dizendo que ele é. E a resposta é: alguns dizem que o Senhor é João Batista, outros dizem que o Senhor é Elias, outros dizem que o Senhor é Jeremias ou alguns dos profetas. Mas essa não é a verdadeira questão importante para Jesus. Ela vem logo em seguida, quando Jesus, olhando aos seus discípulos, diz: tudo bem, eles dizem isso, mas e vocês? Quem vocês dizem que eu sou? Então Pedro toma a palavra e, liderando os discípulos em uma resposta, diz: o Senhor é o Cristo, o Filho do Deus vivo. Então Jesus diz: bem-aventurado és, Simão Bar-Jonas, porque não foi carne ou sangue que revelaram isso a você, mas foi o meu Espírito. E eu digo que tu és Pedro, e sobre esta pedra eu edificarei a minha igreja. A primeira coisa importante para entendermos aqui nesse texto é o significado da palavra Cristo e a expectativa criada ou gerada ao redor dela. Para que entendamos essa palavra e o seu significado, nós precisamos voltar lá para 2 Samuel, capítulo número 7, quando Davi se coloca diante de Deus, ou diante do profeta Natã, e diz: eu vou construir para Deus uma casa. Eu vou fazer um lugar para ele morar. E ele vai morar no meio do povo de Israel para sempre. Então, diante dessas informações, Natã se retira da presença do rei Davi e vai para sua casa dormir. E no meio da noite ele tem um sonho. E no seu sonho Deus se apresenta a Natã e diz: Natã, você tem uma mensagem a entregar a Davi. Diga a ele que eu não sou Deus que habita em casas. Eu nunca habitei em casas, eu nunca habitei em um lugar fixo. Eu sempre habitei em tendas no meio do meu povo e não vai ser diferente daqui para frente. Eu nunca pedi que me fizessem uma casa, eu nunca ordenei que essa casa fosse construída para mim. Natã, diga a Davi mais alguma coisa. Diga que ele não construirá uma casa para mim, mas diga também que eu construirei para ele uma casa. Eu leio agora alguns versículos desse capítulo número 7, quando a mensagem de Natã, ou de Deus a Natã e posteriormente a Davi, ela se torna um pouco mais explícita e se torna a raiz da expectativa do Messias ungido, que no grego é chamado Cristo. E então Natã, ou Deus, diz a Davi através de Natã: o Senhor te fará casa. Eu farei levantar depois de ti o teu descendente, que procederá de ti, e estabelecerei o teu reino. Este edificará uma casa ao meu nome, e eu estabelecerei para sempre o seu reino. Diante dessa promessa de Deus a Davi,
de uma casa que seria estabelecida a partir do seu nome, da sua descendência, o filho de Davi, que reinaria para todo sempre, trazendo à terra o reino de Deus, é que surge a expressão Cristo, que, como eu disse, é o equivalente grego do hebraico Messias, que significa ungido. E ungido é o rei que reinará para sempre. Portanto, quando Pedro se volta a Jesus e diz: Tu és o Cristo, ele está dizendo: Tu és o rei do reino de Deus, que estabelece entre nós o trono de Deus, através do qual Deus reinará sobre toda a terra para sempre. Quando Pedro olha para Jesus e diz: Tu és o Cristo, ele está dizendo: Tu és aquele que vem em nome do Senhor para estabelecer o trono do Senhor na terra. Então, quando Jesus diz para Pedro: Tu és Pedro, e sobre esta pedra eu edificarei a minha igreja, ele está dizendo: Tu és Pedro, mas é sobre mim, sobre a pregação do reino de Deus, que a minha igreja será edificada. Porque, em primeiro lugar, o fundamento da igreja está na pessoa de Cristo. A igreja é a comunidade de pessoas ligada a Cristo. E nisso reside a nossa identidade. Nisso está a raiz de tudo aquilo que nós somos. Nós só somos igreja enquanto estivermos ligados a Cristo. É por isso que Paulo, lá na sua carta aos Coríntios, vai nos dizer que nós somos corpo de Cristo. E que Cristo é o cabeça do corpo, que é a igreja. Nos ensinando que nós estamos ligados a Cristo de maneira orgânica. Nós só vivemos enquanto igreja se vivemos em Cristo. Se temos Cristo como nosso cabeça, se temos Ele como líder de nossas vidas, se temos Ele como aquele que nos guiará em comunidade à presença de Deus. A igreja está fundamentada na pessoa de Cristo, porque a igreja é a comunidade de discípulos ligada a Cristo organicamente. Nós temos vida abundante em Cristo, e sem estarmos em Cristo, nós não temos nada. Nós não somos igreja se não estivermos em Cristo. Nós não somos igreja se não adoramos Cristo como Senhor e Salvador de nossas vidas, como Rei de todo o universo, como Messias, aquele que veio em nome do Senhor para anunciar o reino do Senhor. Se nós não temos isso como o nosso fundamento, nós somos um clube, nós somos um sindicato, nós somos uma empresa, mas nós não somos uma igreja. Porque a igreja é uma comunidade de pessoas ligadas a Cristo de maneira orgânica e de maneira relacional. Porque a Bíblia não diz que nós somos apenas o corpo de Cristo, mas ela diz que nós somos a noiva de Cristo. Ela diz que nós somos aquela comunidade de pessoas que está numa relação metaforicamente matrimonial com Cristo. E essa relação não é uma relação ideal. Ela não é uma relação intelectual. Ela não é uma relação ritual. É uma relação íntima e relacional. Nós não estamos ligados a Cristo apenas de maneira intelectual, nós não estamos ligados a Cristo apenas de maneira tradicional, nós estamos ligados a Cristo de maneira relacional. Ele é aquele que nos conduz até Deus. Ele é aquele que traz a nós o seu Espírito que habita em nós, vive em nós e através de nós. Porque o fundamento da igreja é a pessoa de Cristo. A igreja é a comunidade de pessoas que está ligada a Cristo de maneira orgânica e relacional. Mas a igreja também é a comunidade de pessoas que reflete a pessoa de Cristo.
Romanos 8, 28, nós conhecemos muito bem. Todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus, daqueles que são chamados segundo o seu propósito. O propósito de sermos transformados através da obra redentora de Jesus em pessoas cada vez mais parecidas com Cristo. 2 Coríntios 3,17 diz que nós somos transformados de glória em glória, como pelo Senhor o Espírito, à imagem daquele que nos salvou. Portanto, em primeiro lugar, o fundamento da igreja é a pessoa de Cristo. E a Ele nós estamos ligados enquanto igreja orgânica e relacionalmente. O fundamento da igreja é a pessoa de Cristo e a nossa tarefa é refletir todo o seu caráter, toda a sua santidade, todo o seu amor e toda a sua bondade no mundo em que Ele nos colocou. Nós não estamos reunidos, ou nós não nos reunimos para cumprir um ritual. Nós não nos reunimos para manter uma tradição. Nós não nos reunimos para agradar alguma pessoa. Nós nos reunimos ao redor da pessoa de Cristo. Porque precisamos estar ligados a Ele, senão não vivemos. Porque queremos estar ligados a Ele em intimidade profunda. Para, em estando ligados a Ele, refletirmos a glória de quem Ele é no mundo. É por isso que quando Pedro diz, tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo, Cristo diz, tu és Pedro, e sobre esta pedra eu edificarei a minha igreja. Mas em segundo lugar, depois de dizer tudo isso, Jesus se volta para os seus discípulos e começa a falar a respeito da necessidade que ele tem de ir a Jerusalém. E em indo a Jerusalém, ser entregue na mão dos principais sacerdotes e escribas. E em sendo entregue nas mãos desses homens, morrer e sofrer em favor de toda a humanidade. E disso nós entendemos que a igreja não está só fundamentada na pessoa de Cristo, mas ela está fundamentada também na obra de Cristo. No versículo de número 24, o Senhor Jesus disse, se alguém quer vir após mim, a si mesmo se negue, tome a sua cruz e siga-me. Porquanto quem quiser perder ou salvar a sua vida, perdê-la-á. E quem perder a vida por minha causa, achá-la. E com isso o Senhor Jesus está anunciando o fim de toda a sua obra, que é a cruz. Ele está dizendo, eu tenho que ir até Jerusalém, e indo a Jerusalém eu vou até a cruz. E ele está dizendo, a partir de agora vocês já sabem qual é a minha tarefa, qual é a minha missão, qual é a vontade de Deus para mim. Então aquele que quer me seguir vai ter que tomar a sua cruz, negar a si mesmo e ir comigo até o fim. Porque quem quer salvar a sua vida vai ter que perdê-la. E quem perder a sua vida em favor de mim, do meu evangelho, vai encontrá-la, vai ganhá-la. Porque a igreja está fundamentada na pessoa de Cristo e a igreja está fundamentada na missão de Cristo. A igreja está fundamentada no testemunho do Evangelho. E o Evangelho é a notícia de que Cristo morreu pelos nossos pecados, conforme as Escrituras anunciavam, de que Ele foi sepultado e ressuscitou, garantindo-nos vida eterna em Seu nome. Mas perceba, o Evangelho é toda a notícia da morte de Cristo pelos nossos pecados e da sua ressurreição, que garante-nos vida eterna. E nisto, na obra de Cristo em nosso favor, a igreja está fundamentada. Porque à medida em que entendemos a missão de Cristo, nós também entendemos a nossa missão.
À medida em que entendemos que Cristo, em sendo Deus, não julgou com usurpação o ser igual a Deus, antes a si mesmo se esvaziou e tomou forma de homem, e como homem, como eu e você, foi obediente a Deus até o fim, até a morte, morte de cruz, e que por isso ele foi glorificado e agora se assenta à destra do Pai. À medida em que entendemos tudo isso, podemos entender que o convite de Deus para a igreja é o convite para essa vida de entrega, de sacrifício, de mortificação do eu, para que a vida de Cristo e do Evangelho floresçam em nós. Esse é o fundamento da vida da igreja, o anúncio da cruz. O anúncio de que aqueles que querem se tornar parte dessa comunidade de discípulos de Jesus precisam tomar a sua cruz e negar a si mesmos e seguir a Cristo por onde quer que Ele vá. O anúncio de que a caminhada da igreja não é uma caminhada fácil ou tranquila, mas é uma caminhada marcada pelo sofrimento e pelo testemunho do Evangelho de Jesus Cristo. É uma caminhada marcada pela obediência e pela fidelidade às Escrituras, que tem por recompensa a manifestação completa da glória de Deus. E nisso também está o fundamento da igreja. Não só na pessoa de Jesus, mas em toda a sua obra. Não só em quem Ele é, mas no que Ele fez por nós, sendo quem Ele é. E não só nisso, mas no convite que Ele estende a nós, convidando-nos a segui-lo até a sua cruz. Porque se eu disse num primeiro momento que a igreja é a comunidade de pessoas que estão ligadas a Jesus orgânica e relacionalmente, se a igreja é a comunidade de pessoas que refletem a glória de Jesus aqui na terra, a igreja também é a comunidade de pessoas que caminha até a cruz de Cristo, negando-se a si mesma, tomando a sua própria cruz, pagando o preço para que o nome e a vontade de Cristo sejam conhecidas em nós e através de nós. É por isso que quando no Apocalipse a igreja é apresentada e mencionada, ela não é mencionada apenas como a igreja, mas ela é mencionada como aqueles que têm a palavra de Deus e o testemunho de Cristo. Por exemplo, em Apocalipse 6:9, quando os selos são abertos e aqueles que morreram por causa do Evangelho são descritos, eles são descritos assim: as almas daqueles que tinham sido mortos por causa da palavra de Deus e por causa do testemunho que sustentavam. Por causa da palavra de Deus e do testemunho que sustentavam. Eles sofreram e eles morreram. Ainda em Apocalipse capítulo número 12, versículo número 17, quando é descrita a perseguição de Satanás à igreja, o texto diz: irou-se o dragão contra a mulher e foi pelejar com os restantes da sua descendência, os que guardam os mandamentos de Deus e têm o testemunho de Jesus. A igreja não é só morta por guardar os mandamentos de Deus e ter o testemunho de Cristo, ela também é perseguida por guardar os mandamentos de Deus e ter o testemunho de Cristo. Mas ainda no capítulo 12 de Apocalipse, no versículo 11, nos é contada a vitória nos céus dos anjos e arcanjos contra o dragão, a antiga serpente, que antecipa a vitória na terra, da igreja na sua luta com esse mesmo dragão. E nos é dito que eles venceram
por causa do sangue do Cordeiro e por causa da palavra, do testemunho que deram. E mesmo em face à morte, eles não amaram a própria vida. Eles venceram por causa do sangue do Cordeiro e por causa da palavra do testemunho que deram. A igreja não é só aquela que sofre e morre por causa da palavra de Deus e do testemunho de Cristo. Ela é aquela que vence por causa da palavra de Deus e do testemunho de Cristo. Portanto, o nosso fundamento é a pessoa de Cristo e a sua obra. A palavra de Deus e o seu testemunho em Cristo Jesus. Ou nossa igreja perecerá diante das perseguições e diante das tribulações. Ou nós nos fundamentamos em Cristo e na sua palavra, no seu testemunho e na sua obra, ou nós pereceremos no dia da adversidade. De modo que eu termino dizendo que o fundamento da igreja é a pessoa de Cristo e a sua obra. E que tudo que está fora disso precisa ser arrancado de nós, porque se tornaram ídolos dos nossos corações. Quando nós propomos a seguinte frase: a igreja existe porque Jesus existe. A igreja existe porque Jesus existe e morreu por nós. Nós estamos lançando o fundamento da igreja. Agora, se ao propormos essa frase, os irmãos completarem-na com a igreja existe porque a minha família dizima e sustenta a igreja. A igreja existe porque a minha família trabalha e trabalha há muito tempo. A igreja existe porque eu estou aqui envolvido e se eu parar de fazer, não há quem faça. Nós estamos fundamentando a igreja em falácias, em mentira, em ídolos que estão ocupando o lugar de Cristo em nosso coração. Portanto, e assim eu termino, a minha oração é para que o fundamento de nossa igreja seja a pessoa de Cristo e a sua obra. A minha oração é para que, como nós já cantamos, nós olhemos para a cruz e para a cruz nós estejamos indo para partilhar do sofrimento de Cristo e para cantar da sua obra, porque a igreja é essa que tem a palavra de Deus e o testemunho de Cristo, que mesmo em face da morte não julga com usurpação a própria vida e se entrega pelo Evangelho e por Cristo Jesus. Que Deus me abençoe e que Deus te abençoe. Que nós sejamos essa comunidade ligada a Cristo, que reflete Cristo e que segue Cristo até a sua cruz. Amém. Que Deus te abençoe. Nós vamos orar mais uma vez. Senhor, nós te bendizemos e nós te engrandecemos, porque através de Jesus o Senhor tem edificado a sua igreja. Através da pessoa de Jesus e da obra de Jesus, a sua igreja tem sido construída em nós, através de nós, no mundo que pertence ao Senhor, sobre o qual o Senhor reina. Nós te louvamos, porque até hoje nós fomos sustentados e edificados sobre a pessoa e a obra de Jesus. Nós te louvamos e te engrandecemos, porque em meio a tantas dificuldades e a tantas privações que temos experimentado, nós continuamos sendo sustentados pela pessoa e obra de Jesus. Nós te louvamos e te engrandecemos porque toda essa reconstrução pela qual temos orado, clamado, intercedido, virá da pessoa e da obra de Jesus. De modo que declaramos nesse momento que somos a tua igreja. Queremos ser a tua igreja. Queremos estar fundamentados no Senhor. Queremos refletir a sua glória e o seu poder no mundo sobre o qual o Senhor reina. E pedimos, faça isso em nós. Reconstrua-nos assim para a sua própria glória.
Em nome de Jesus. E agora, irmãos, que a graça do Senhor Jesus, o amor de Deus o Pai e as consolações externas do Espírito Santo estejam sobre vocês. E sobre vocês permaneçam hoje e sempre. Amém. E amém. Deus abençoe vocês. A gente se vê na próxima semana. Possa sempre estar.